noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Dessa vez com o colega psiquiatra da infância e da adolescência, Ricardo Lugon Arantes, na live intitulada Saúde Mental, Deficiências e Inclusão. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou apresentar um pouco o Ricardo, vou aqui enviar o convite a ele. Ricardo Lugon, estou te encaminhando aqui o convite. Vamos lá, Ricardo Lugon. Está aqui. Ricardo, convite enviado, tá? Pessoal, a live de hoje é uma live polêmico, né? Como tu viu, né, Ricardo? Então, acho que promete uma boa discussão. Ricardo compõe o corpo docente da pós-graduação, boa noite, em psicopatologia da infância e da adolescência do Hospital Adelaide, do Hospital Santa Catarina de Blumenau, em que ele ministra duas disciplinas, uma na pós-hospitalar, sobre o uso de psicofármacos, na pós em psicopatologia, o uso de psicofármacos na infância e na adolescência. Ricardo já tem uma discussão bem consistente sobre o assunto, participou do EBPASP, produziu muita interrogação, e na pós em hospitalar ele também ministra uma disciplina relacionada ao uso de psicofármacos também. Ricardo, vamos lá. Ricardo vai entrar agora. Pessoal, para quem não sabe... Opa! E aí, Ricardo? E aí, beleza? Beleza, e cadê tu? Vamos ver vocês. Não sei, ó. Dizem que eu tô aqui, ué. A câmera deveria ter... Tu tem que virar a câmera pra ti, né? Não pra parede. Às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Primeira vez de Instagram, a gente faz umas atrapalhadas Mas fantásticas. eu cansei Agora de sim. sim. Agora apareceu o filme de terror, agora. Agora chegou. Vamos lá. Mas vocês vão falar assim, volta a câmera que tava melhor. Não, Ricardo, tá bonitão, rapaz. Não. Nada. Deixa eu te falar. Pessoal, saúde mental, deficiência e inclusão. Vou ler rapidinho o currículo do Ricardo. O Ricardo Só um minuto, cadê o teu currículo aqui agora? Vamos lá, vou ler o documento primeiro. Peraí. Desde a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tem se buscado superar a noção de que a deficiência se resume a um déficit e deslocar o olhar dos impedimentos para focar nas barreiras que impedem a participação de todos e todas. Deste modo, rompemos paradigmas como prevenção ou detecção precoce de patologias para diagnósticos ampliados dos contextos e ferramentas de comunicação e acessibilidade. Essa conversa busca fazer pequenas pontes entre o campo da saúde mental, infanto-juvenil, e o campo das políticas ligadas às crianças com deficiência em suas dimensões clínicas, éticas e políticas. Eu já sei que tu vai polemizar, né? Eu nem gosto, não. Para com isso. Vamos lá. O Ricardo Lugon Arantes é médico psiquiatra da infância e da adolescência, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com residência médica no Instituto Municipal Felipe Nel do Rio. Ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Psicologia Social Institucional pela URGS também,
professor da Faculdade de Psicologia do IENH. O que é IENH, Ricardo? Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, né? É uma instituição, a gente brinca que é um curso gourmet, um curso pequeno, mas muito bacana, tenho a grande alegria de lecionar lá também. Aprendo um monte. O meu fazer professor tem muito a ver com meu trabalho lá. Professor do curso de Medicina da Universidade Fevale, professor do curso de Medicina da Unicinos, psiquiatra. Não está mais no CAPES de Novo Hamburgo, né? Não estou. Desde o fevereiro do ano passado, né, peguei o caminho da docência. Pesquisador do campo de saúde mental, infanto-juvenil, membro da ABRAPSO, Associação Brasileira da Ação por Direitos das Pessoas com Deficiência com Autismo, e membro da Associação Brasileira de Saúde Mental, ABRASME. Vamos lá. Nossa conversa é caliente hoje, né, Ricardo? Vamos lá. Então, acho que a pergunta inicial, um pouquinho assim, como é que surge essa tua interrogação? É o teu tema de doutorado, né, em relação ao tema. Qual é o contexto que se coloca para ti que tu começa a te interrogar sobre essa questão das deficiências e a questão da inclusão e ruptura com os paradigmas de prevenção, que toca também no campo da saúde pública, né? Muito. Contigo a palavra, Ricardo. Então, como que começa isso? Eu acho que o mestrado na educação, que eu fiz na linha de políticas inclusivas, abriu isso para mim, deu esse disparador e realmente conhecer a perspectiva da convenção. A gente vai falar da convenção ainda, mas conhecer essa mudança de perspectiva e como você faz esse avanço nessa conversa com o campo da educação, né, e das políticas inclusivas, foi um pouco do disparador. E pelo lugar, aliás, do lugar que eu ocupo de psiquiatra e dessa, legal que você brincando comigo aí, dessa mania que eu tenho de problematizar e abrir as caixinhas. Não, mas o que é muito bom, que faz avançar o campo, sim, né? Sim, eu me senti convocado a partir daí, é daí que foi. E no doutorado, olha, engraçado que originalmente no doutorado eu queria pesquisar a questão do suicídio e das meninas que se cortam, mas esse tema se saturou para mim, né? E em determinado momento, e quando saturou, eu falei, realmente eu não consigo continuar produzindo sobre isso. Eu conversei com a minha orientadora, a querida Annalise Palombini. Mas saturou por quê, Ricardo? Saturou por quê? Eu não sei, porque daria para fazer uma outra live. Eu acho que tem um chamado à psiquiatria no campo do suicídio que eu acho que é absolutamente desgastante e desnecessário. Claro. Eu acho que a gente, maioria dos lugares, aliás, daqui a um mês começa o Infernal do Setembro Amarelo, e brinquem de contar quantas lives sobre Setembro Amarelo não tem um psiquiatra. Faça essa brincadeira, me mostrem quantas lives de Setembro Amarelo não tem um psiquiatra participando. Então tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu tá falando, tocando um ponto fundamental. Quando é que a ordem médica é convocada a responder imperativamente? Nossa, direto. Vou inverter a pergunta. Quando que ela não é? Vou inverter. Quando ela é mais fácil dizer quando ela não é, né? Sim. Né, geralmente ela é. Então, mas deixa eu pegar aqui o caminho. Eu acho que o mestrado para mim fez essa abertura, essa provocação, né, que eu quero fazer por aqui, começando realmente com uma pergunta. Eu gosto muito dessa provocação, que é o seguinte. Estou vendo as pessoas, aliás, dar uma boa noite para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e dizer que o boa noite tem sido muito mais um desejo do que uma constatação, né, diante de 560 mil mortes aí, a gente poder dizer dos tempos difíceis e torcer para que a gente esteja aí abrindo o caminho de saída dessa pandemia, né? Então, dar uma boa noite, agradecer. Estou vendo as pessoas queridas, Michele, né, Bruna, o Henrique, então dar um grande abraço nas pessoas que estão ouvindo essas besteiras que as pessoas estão sempre acostumadas a ouvir. Vamos lá. Vamos começar pela provocação, que é o seguinte, e vendo que tem várias mulheres aqui, eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisa horrível, uma coisa absurda aqui. Uma coisa absurda, é o seguinte, mulheres sofrem desigualdade no mundo? Sofrem. Ponto pacífico, sofrem. Eu posso justificar a desigualdade que as mulheres sofrem no mundo
baseadas em questões corporais, eu posso dizer assim, vou falar uma coisa horrível aqui, dizendo o seguinte: as mulheres sofrem desigualdade porque falta testosterona para elas. É absurdo falar isso. Claro. Né? Porque eu situo no corpo a justificativa de desigualdade. Tão quanto pior... sabe o que dizia? Que as mulheres eram inferiores porque tinham um pênis invertido. Ou isso, ou com as pessoas pretas também é igualmente absurdo falar que elas sofrem desigualdade porque sobra melatonina na pele. Isso está muito tranquilo da gente dizer dos absurdos quer dizer isso. Né? Ali não é tranquilo, não. É extremamente incômodo a gente encontrar talvez versões atualizadas disso. Mas quando você diz que uma pessoa sofre desigualdade porque o ouvido dela não funciona, às vezes não é tão absurdo. Eu queria dizer disso, assim, né? A gente tem naturalizado desigualdades das pessoas com deficiência com uma certa tranquilidade que a gente não tem tido no enfrentamento do patriarcado e no enfrentamento do racismo. Né? Então, será que a gente tem naturalizado uma série de outras desigualdades que se justificam pela biologia do corpo? Uhum. Né? Então, acho que esse é um ponto de partida, assim, porque falar sobre o campo das pessoas com deficiência é falar de pessoas que organizam seu modo de habitar o mundo a partir de outras sensibilidades. Sim, mas deixa eu só retomar contigo uma coisa, uma lembrança importantíssima, né? O conceito de disfunção cerebral mínima é um conceito cunhado num contexto em que se tenta criar uma justificativa biológica para um comportamento. Crianças... Mas o mais louco é isso. A gente não sabe onde está a disfunção, por isso que se nomeia como mínima. Para quem não sabe, né? O conceito de disfunção cerebral mínima é o que dá origem ao famigerado conceito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH. E que já era medicamentalizado antes do TDAH, né? É um barato quando a gente pega as propagandas do metilfenidato dos anos 60, ele já é prescrito para doença cerebral mínima. Então, esse casamento veio dar certo depois, mas já rolava um clima entre os dois ali, entre as categorias, de uma maneira interessante, né? Então, primeiro, começar com essa provocação de que a gente tem naturalizado... Eu vou dizer assim, alguém consegue me dizer um CAPS infantil que tenha intérprete de Libras? Né? Começar com essa provocação. Então, existe aí uma barreira, e isso as pessoas naturalizam, né? Se ele é surdo, ele precisa ser atendido no serviço para surdos. Opa! Né? Então, eu acho que é poder trazer uma palavra que tem circulado relativamente pouco, assim, que é o capacitismo, dizer que as pessoas com deficiência sofrem opressão por meio do capacitismo, que também é estrutural, que também perpassa as relações e que supõe um corpo ideal com funções e capacidades padrão. Né? O padrão é o olho enxergar, o padrão é o ouvido ouvir, né? E quem tem os corpos divergentes são submetidos a opressões, a silenciamentos, a processos de exclusão. Então esse é o nosso ponto de partida. Tem um ponto aí que eu acho que é um grande ruído. Inclusive em relação à ditadura do corpo, né? As dietas, as intervenções plásticas, intervenções cirúrgicas e por aí vai. Sim, a opressão estética aí, né? Claro. Tem um ponto que eu acho que rola um ruído na conversa com a saúde mental, que é a palavra deficiência. Né? Essa palavra, a gente percebe que ela produz um ruído, e eu queria convocar as pessoas aqui a ouvir esse ruído com mais atenção, que é o seguinte: deficiência, na nossa conversa, não é a mesma coisa que déficit. Tá? A partir da convenção, né, ou aliás, não é que a partir da convenção, a convenção também foi um fruto de debates, discussões, né, mas o que a gente quer afirmar aqui, que deficiência não é a mesma coisa que déficit, ou então, que deficiência não é a mesma coisa que a classificação diagnóstica. Isso é, assim, autismo é deficiência, essa pergunta para mim é torta.
Deficiência é a surdez? Não. O conceito de deficiência, né, está ampliado. E quando a gente faz, assim, se a gente coloca na surdez, a gente coloca a deficiência na pessoa, e isso é um problema. Aliás, isso no mundo capitalista liberal é um problema, você situa na pessoa, né, a própria questão da individualização. O avanço que eu quero trazer... É do portador, né? O portador também, que é um termo péssimo, né? Então, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz esse avanço e diz o seguinte: deficiência é um resultado de uma interação. Como assim? É o resultado da interação entre pessoas com impedimentos de longo prazo com barreiras. Né? Então eu tô rindo da palavra assim, impedimentos. Impedimento. Não, porque tem todo o viés de tradução, né? Esqueci o termo em inglês agora, mas tem o debate de introdução. O termo impedimento é o termo validado pelas pessoas com deficiência, que elas reconhecem os impairments, que é o termo original, né? Então, a gente não vai negar que há impedimentos, mas a gente não vai reduzir a deficiência aos impedimentos. Então, ela é a interação do impedimento com a barreira, tá? E essa interação e a presença e a persistência de barreiras e de barreiras muito altas que impedem a participação das pessoas com impedimentos corporais na vida, junto com a gente. Então, o foco aí, eu acho que a coisa legal que eu fui aprendendo sobre a convenção é o seguinte: o nosso foco classificatório não tem que estar nos impedimentos. Você é deficiente visual, deficiente auditivo, às vezes rolam os esforços de classificação meio bizantinos, assim. Não, o nosso foco de definição e classificação tem que ser das barreiras. E aí é o foco. Ricardo, queria só retomar uma coisa, claro, para te seguir no mesmo ponto que tu estás. Tá. Quando eu estava em Paris, enfim, pesquisando TDAH, enfim, acabei retomando um pouco a história da psiquiatria infantil. E é interessante porque o primeiro conceito que aparece na história, que é o conceito de idiotia, depois, né, cunhado por Pinel, né, retomando Esquirol, né? O Pinel, Esquirol, o Jean Itard, né, enfim. Mas é interessante que o conceito seguinte, e depois isso transforma em retardo mental, a ideia do retardo mental, e depois se transforma em deficiência mental. Sim. Né? Que é interessante porque a gente que circula nos campos da medicina e na educação, na saúde, medicina e educação, é curiosíssimo. Por exemplo, numa PAI, o tipo de diagnóstico dado é um. Pelo menos a minha percepção do que eu conheço daqui e dos lugares que eu circulo, né? Geralmente as crianças, por exemplo, que têm algum entrave na Constituição, diagnóstico, deficiência mental. Claro, porque tem um jogo político aí na história. Tem jogo político, porque isso depois se transforma numa demanda... Continua, desculpa. E no CAPSI, pelo menos aonde eu circulo a pegada outra. Vem autismo, bom, temos aí uma epidemia, autismo, psicose, por aí vai. Mas assim, me parece, eu não sei qual é a tua leitura em relação a isso, mas tem aí uma determinação histórica nisso, que é um laço da história que, de alguma maneira, determina as práticas que estão colocadas hoje. Né? O que eu queria te apontar, e a minha pergunta é: o campo é muito minado e misturado. As pessoas não têm muita clareza. Contigo a palavra, Ricardo, já que tu está pesquisando sobre o assunto. Vamos lá. Eu acho que é interessante a gente olhar do ponto de vista histórico, e acho que esse é uma das coisas que eu vou me lançar na pesquisa ainda, é o histórico da constituição dos serviços ligados à pessoa com deficiência,
Instituto Nacional de Surdos, lá Dom Pedro II como protagonista dessa história desse campo, tá? E a história dos dispositivos ligados aos cuidados de saúde mental. Eu estou afirmando no meu projeto de tese que existe um abismo, né? É a partir daí que eu quero olhar que existe um abismo na construção das políticas, embora as crianças sejam as mesmas. Eu ia te fazer uma provocação, você falou assim, as crianças são classificadas como deficiência intelectual, por exemplo. Eu ia falar isso, em 2015, em 2021, a categoria de autismo tem ganhado muita visibilidade, né? Eu acho que esse é um dos pontos, daqui a pouco a gente pode até avançar nisso, em que afastou a galera da saúde mental dos movimentos ligados às pessoas com deficiência, principalmente ao autismo. Eu acho que esse é um ponto onde eu quero fazer uma contribuição. Quando eu escolho esse tema e topo fazer esse tema contigo, é para tentar fazer um diálogo e tentar achar um ponto de convergência interessante aqui, né? Então, o ponto... Aliás, deixa eu... Já vou talvez adiantar aí. Eu sou um pouco linear em algumas coisas. Eu acho, vai parecer estranho isso, assim, em que muitas vezes a questão não é essa criança é ou não é autista. Eu acho que às vezes a gente se perdeu, claro, né, nessa discussão, tá? Quando eu estava falando agora há pouco de que a questão é da visibilidade, as barreiras, né? É o seguinte, eu aprendi com uma pessoa querida que mora no fundo do meu coração, chamada Bianca Angelucci, Carla Bianca Angelucci. Você debateu medicalização, você deve conhecer, né? A Bianca, ela me fez algumas perguntas importantes, e uma delas foi o seguinte: que barreiras uma criança enfrenta para acessar o currículo? E o currículo, no termo preciso e precioso do campo da educação, currículo não é a grade de disciplinas, né? Currículo como o caminho da teoria rumo à prática, caminho, né, como o caminho de adquirir conhecimentos e habilidades. Então, que barreiras aquela criança naquele contexto enfrenta para acessar o currículo? Quando a gente vai dando visibilidade e construindo diagnósticos educacionais, que é como essa criança aprende, o que ela já sabe, né, e a gente vai olhando para as barreiras para acessar o currículo, a gente está muito próximo da convenção e a gente consegue produzir, né? Então, eu vou dizer numa boa, quando eu me apresento como membro da Abraça, né, que para mim hoje é um grande destaque, tem sido, eu brinco, é uma pós-graduação de olhar a questão do autismo a partir da perspectiva dos direitos humanos. Eu aprendi como é ofensivo questionar diagnóstico de autismo. Eu aprendi, eu acho que e eu fiz muitas vezes na saúde mental, eu me arrependo, assim, eu olho para trás com a crítica e falo assim, gente, né, porque o movimento se organiza justamente a partir disso, né? Tá, mas agora eu vou botar mosca nessa sopa. Calma. Fala, bota, vai. O Patrick Landeman tem um livro, Todos Hiperativos, intitulado, também psiquiatra, psicanalista em Paris, que por sinal o livro dele acabou de ser traduzido para cá. Eu fiz a resenha do livro dele, que está publicado em Estudos da Clínica, e justamente ele vai discutir que o sucesso do diagnóstico, de alguns diagnósticos, fundamentalmente de autismo e de TDAH, fosse produzido em virtude da associação de pais. Sim. E mais, porque eu acho que tem aí várias dimensões. Uma, né, de pais que de alguma maneira se ancoraram nas dificuldades do filho para terem em algum lugar e alguma visibilidade. Porque eu acho que talvez a pergunta seja que lugar que essas associações... Porque, veja, essas associações acabam assumindo ou tendo... Porque, veja, os pais se associam na medida em que não encontram também escuta em outros lugares.
né? Eu acho que isso tem que ser lido nesse contexto, tem que ser lido nesse jogo de posições que se coloca aí, né? Porque o que acontece, assim, Ricardo, vou dar um exemplo de um caso que está publicado meu. É uma família que precisava de um filho autista. O menino não era autista, mas se tornou um autista. Porque naquela conjuntura familiar, era o autismo do filho que dava consistência e mantinha o casal unido, tá? Um exemplo disso. Obviamente que cada família que entra numa associação dessa busca algum tipo de acolhimento e legitimação. Estou completamente de acordo contigo. Mas as razões me parecem que não são as mesmas, nem sempre, né? Mas eu acho que também a gente poderia se perguntar em que momento da história essas associações começam a se formar, porque de alguma maneira se formam de uma maneira em que não encontram algum respaldo no social, né? Então, essa daria a terceira live que a gente já vai combinar aí, né? Os movimentos históricos e sociais, fim do marxismo e movimentos neoliberais. Não tem. Não, hoje isso, vai ser mas metralhado assim, hoje aqui. anos 80, queda de um certo modelo, anos 90, começa outras configurações, a gente poder olhar com essas lentes aí, né? Mas também, eu acho que aqui é o desafio de reconhecer. Aliás, a internet entra nisso também, né? A galera que publicando ali no começo dos anos 90 via que a internet foi um fio. E houve também um deslocamento de uma expertise que estava no campo da idiotia, a expertise está no médico, né? Claro. No campo do autismo, a expertise vem para as famílias e para os profissionais não médicos. Eu acho que esse é um fenômeno interessante também, né? No campo da deficiência intelectual clássica, não a partir da convenção, a expertise está bastante situada no médico / pedagogo, né? No campo do autismo TDAH, ela se desloca rumo às famílias e tem a ver com movimentos de desinstitucionalização também, né? Então, como clínica política, instituições vão caminhando aí. Mas eu aprendi, e para mim isso hoje faz bastante sentido, de que interrogar o diagnóstico produz uma barreira. Isso que a gente faz, dizer, será que é ou não é autista? Porque vem muito o discurso do autismo como tragédia, né? Eu acho que a grande guinada que eu aprendi na Abraça e que a convenção me bota a olhar é o seguinte: o modelo biomédico, né, ou certos modelos aí, colocam o diagnóstico como um certo prognóstico. Isso acho que você acompanha também das coisas que você escreve, né? E a gente ainda muito reproduz o autismo como uma tragédia. O autismo é o não faz. Isso muito da ideia do déficit. Há alguns anos participando e acompanhando os debates é o seguinte: autismo é uma afirmação de um modo de existir, de um modo de habitar a linguagem, né? E passou a se tornar muito incômodo para mim prevenção do autismo. Hoje eu me arrepio de escutar isso, né? Porque uma parte do movimento dos autistas se afirma a partir desse certo modo de se relacionar, de habitar o mundo, de ter uma certa linguagem. Fazer um outro parênteses aqui de que é o seguinte: o campo do autismo é um oceano gigantesco. A gente vai ter, se eu for falar de espectro político aqui, a gente vai ter no campo do autismo galera abraçando e beijando Bolsonaro, e a gente, Marcos Mion, aliás, deixa eu contar essa história rapidinho, é a lei do autismo no censo. Existe uma lei aí que prevê colocar autismo no censo. A diretora do IBGE faz um vídeo no Instagram com argumentos técnicos dizendo que não tinha o menor sentido. Beleza. O Bolsonaro, antes do cercadinho, ele saindo ali do Palácio do Planalto, ele fala: não vou sancionar essa lei não, porque são quantos milhões de autistas?
Se esse pessoal todo pedir BPC, não tem dinheiro para isso. O Bolsonaro seria contra. Marcos Mion vai lá e convence Bolsonaro a sancionar o diabo da lei. Claro. Foi exatamente isso. Então, assim, dizer que é um oceano de espectros políticos e tendência, e a Abraça está bastante situada, né, no outro polo. Também para a gente não pensar que são movimentos homogêneos. Mas Ricardo Lugo Moraes tem um ponto aí que não dá de perder de vista. Acho que, Ricardo, tem inúmeras leituras na tua fala. Uma delas é bom, né? O quanto tem interesses políticos em jogo. Quer dizer, cada um puxa sardinha. Sim, né? Agora, acho que também quando toca na questão da prevenção do autismo, a gente também toca também numa compreensão do que seria o autismo. Sim. Na medida em que eu entendo, calma. Na medida em que eu entendo que nós vamos brigar, né? Na medida em que eu entendo que, de alguma maneira, né, eu tenho uma teoria que me dá notícias do que é uma constituição psíquica. E na medida em que eu entendo que o autismo tem a ver, veja, a não ser que eu recorra a explicações genéticas e biológicas. Aí entramos numa outra celeuma. Mas se eu entendo que o autismo ele também é fruto, e que ele não é menos, por isso, de um certo desencontro na relação com o outro, certo? Eu tenho um olhar sobre a cena. Tá? Eu tenho um olhar sobre a cena. Porque eu acho que aí a gente precisa limpar um pouco. É um campo muito minado. Muito minado, Ri. É porque ele é meu amigo pessoal, esse demônio aí. Te amo. Ricardo, também, lá mesmo shows. Quer dizer, é um campo minado em que, quer dizer, se eu me entender dessa maneira, quer dizer, obviamente que eu vou entrar numa lógica de que, bom, vamos tratar dos encontros familiares que tem se colocado hoje, que são inegáveis, Ricardo, e que não toca só no autismo. Olha a quantidade de crianças diagnosticadas pela escola. E aí eu acho que tem uma questão aí que é por onde que a gente vai para tratar da questão. Isso é um lado, né? De alguma maneira, quer dizer, tentar ler o que se produz no lado social de hoje, que faz sintoma, e de que maneira, né, é possível intervir nisso que está colocado. Ricardo, uma quantidade absurda de criança com diagnóstico de autismo que está intoxicada eletronicamente. Acabei de supervisionar um caso ontem. Uma menininha de 2 anos, o dia inteiro na frente da televisão. Eu tenho problemas com a palavra tóxico. Tá bom. Eu sei que tem esses problemas. Calma lá. Tem vários. Tá? Mas assim, ó. Então, excessos. Esquece o tóxico. Tá? De outro lado, temos uma outra vertente que assim, é a justificativa biológica. O autismo é genético, o autismo é biológico, e é isso, é uma maneira de existir, está colocada. Veja, todas as maneiras de existir precisam ser reconhecidas, Ricardo. Agora, a partir daí, a gente entrar numa chancela de que o que está colocado está tudo certo, desculpa, eu acho que aí tem um pouco... Não, como assim tá tudo certo? Não sei se eu estou te acompanhando. Me ajuda. Não, no sentido assim, porque quando a gente busca reconhecimento, a gente busca reconhecimento do que está colocado. Né? Não me parece... Então, eu vou ser um pouco mais precisa na minha colocação. Veja, como ler a epidemia de diagnósticos de autismo hoje? Tem várias lentes que a gente pode usar para ler, né? Então, contigo a palavra. Tudo bem.
Eu sabia que seria quente a discussão de hoje. Não. Michele, ia ser quente mesmo. Porque de um não tá tempo quente? para cá. Não. De um tempo para cá, e talvez a gente precisaria algumas 3, 4 horas aí, a ideia de epidemia de autismo deixou de ser incômoda para mim. Não. Deixou. Por quê, Né? Ricardo? Ela deixou de ser incômoda porque eu acho que questionar em termos... Aliás, o próprio termo de epidemia, né, tem a ver com doença infecto-contagiosa, mas eu acho que problematizar... Aliás, deixa eu dar um passo anterior, que quando você falava que conceito de autismo você estava. Eu adoro um filósofo canadense, eu não li muita coisa dele, mas ele é extremamente provocativo, muito mais que eu, chama Ian Hacking, e que ele fala que o autismo é um alvo móvel. Moving target. Eu acho essa ideia fantástica. Então, assim, estamos longe de ter algum consenso em 2021, sobre o que é autismo. Né? Eu sempre tenho que perguntar assim, afinal, porque você, né, naturalmente, você vai se apresentando como autismo a partir de uma leitura de constituição do sujeito, etc. É desse autismo que você está falando. Né? E é um alvo móvel, tem uma série de fenômenos. O Ian Hacking é fantástico nisso. Eu deixei de questionar ou problematizar a epidemia de autismo, e muito a partir do que eu fui lendo da convenção, de que é o seguinte: o que importa na construção das políticas públicas é como impactar e diminuir barreiras de acesso à saúde e educação, que isso é que impacta a qualidade, né, de vida e amplia a autonomia das pessoas. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu aprendi: nada sobre nós sem nós. A gente tem falado sobre autistas sem os autistas e abraça hoje, talvez é das poucas, que tem o presidente autista, tem todo o seu membro diretivo autista, e eu falo assim, gente, eu sou um pitaqueiro aqui, eu sou de gaiato aqui, né, e o lugar do discurso do profissional é opinativo, né? Então, um processo de gestão fantástico. Eu acho que a saúde mental... Não sabia, incrível mesmo, não sabia. Incrível. A Barbácia é fantástica nesse sentido. Acho que a reforma psiquiátrica talvez não avançou tanto, ou pelo menos a saúde mental infanto-juvenil, em pensar representatividade e nada sobre nós sem nós, como eu tenho aprendido na próxima. Por isso que eu falei que é uma pós-graduação para mim, assim, porque coloca em xeque várias coisas que parecem pacificadas para nós, assim, né, do diagnóstico de autismo, né? Tem uma discussão rolando recente no Twitter sobre autodiagnóstico que é interessantíssima e que no começo me dava arrepios, mas hoje a gente vai olhando. Então, eu um pouco me afastei, eu perdi o tesão em problematizar a epidemia de autismo para falar o seguinte: nas situações concretas de criança autista preta, pobre, periférica, das quebradas, a gente vai olhar, né? Aliás, outra questão também, questão de gênero de cuidadores, que é um tópico quente, né? A gente fala da mãe, naturalizando o lugar da mulher como cuidadora. Claro. Né? A reforma psiquiátrica comeu mosca igual nisso. Né? Só agora, há pouco tempo. Então, eu tenho aprendido muito a trazer as interseccionalidades das pautas dos direitos humanos para olhar as situações concretas de vida da pessoa. Então, se a pessoa se reconhece e se afirma a partir do autismo, beleza. Eu estou preocupado com as barreiras que ela vai enfrentar. Tá, mas peraí. Mas tu tocou num ponto lindo, Ricardo. Uhum. Se a pessoa se reconhece, mas quando se trata de uma criança, é quando uma criança é nomeada. E ela não tem escolha. Porque aí entra numa questão de uma nomeação que às vezes determina o destino de vida de uma criança, de um sujeito. Porque, veja, vamos fugir um pouco, já que eu sei que tu tem uma resistência a esse ponto. Veja, não é diferente de um significante que marca a vida do sujeito. Você é burro. Percebe? E mais, assim como, vamos inverter, porque tu também está tocando um outro ponto. Vamos inverter a lógica. Você é extremamente inteligente.
Pode ser a fala. Uhum. O que eu estou falando é que uma nomeação produz uma determinação irreversível na vida do sujeito. E eu acho que de alguma maneira... Já vou para a quarta live já. Essa Calma. E eu acho que de alguma maneira, tomando aí a lógica política que está colocada hoje, Ricardo, eu te adoro, sabia? A lógica política que está colocada hoje também institui determinadas formas de nomear o que está acontecendo. Tomando a tua fala, bastou Marcos Mion, esse imbecil chamado Jair Bolsonaro, chancelou uma lei. Veja, assim, baseado no quê? Percebe que a gente fica à mercê de uma certa lógica do imaginário, porque a gente também pode pegar o reverso disso, Ricardo. Essa lógica também do imaginário, dos movimentos, é o que também produz o suicídio de adolescentes na internet. C'est la même chose. Uau. Não, vamos conversando aí. Eu tenho a impressão, tendo sido trabalhador de CAPCI durante muitos anos, aí, uma grande autocrítica que eu faço é o quanto interrogar afastou, quer dizer, produziu barreira, porque é um dispositivo público, né, e produziu a disseminação de outros tipos de dispositivo de pessoas que conseguiram dialogar com isso. Me digam aqui em qual cidade não se quer criar uma clínica escola para o autismo. Com recursos da saúde, estou olhando políticas públicas mesmo, com recursos da saúde e da educação, baseado na lógica de déficit, de escolas segregantes, uma série de discursos. Então, a autocrítica eu faço o seguinte, a gente pode falar, estou falando sério mesmo, na quarta live falar efeitos de nomeação, da produção, né? Eu não tenho... Porque a pergunta é, por que veja, uma criança precisa ter um diagnóstico para ir para a escola? Que porra é essa, Ricardo? Não, calma. Eu acho que esse é o ponto. Aí é um ponto importantíssimo, e que eu acho que é a outra contribuição pragmática, prática que eu posso dar para a conversa aqui, né, para as pessoas, para 38 pessoas que estão assistindo a gente. É o seguinte, para acesso aos serviços, para acesso a atendimento educacional especializado, não se pode exigir laudo, tá? Isso está afirmado a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Anotem aí, nota técnica 04/2014 do MEC, não foi revogada ainda, felizmente, tá? Não se pode exigir laudo para acesso aos recursos de educação especial. Perfeito. Tá? Essa é a informação para o debate. E como é que eu tenho feito essa conversa? Algumas escolas ainda pedem. Eu faço o seguinte, é importante que haja um reconhecimento, a partir da convenção, de que se trata de uma criança com impedimentos, perfeito, interagindo com barreiras. Perfeito. E nesse documento... Não, porque tem uma coisa interessante também que eu fui aprendendo. Então, no campo da deficiência é o seguinte, o campo da deficiência também é outro oceano e tem tretas internas fantásticas, treta do movimento do SUS, do movimento com deficiência visual, com autismo alto funcionamento, baixo funcionamento, dá milhões de tretas aí. O que eu fui... Peraí, me perdi um pouquinho, estava no fio da questão do laudo. Não se trata, então, para acesso de... Não parte do CID a classificação. Por isso que eu falei lá atrás da convenção. Então, para acesso a recursos de educação especial, né, algo que afirme que se trata de uma pessoa que interage com barreiras. Eu lembrei. É a questão da deficiência visível versus deficiência invisível. Como assim? Sim. Eu não vejo os professores, e várias vezes dialoguei com muitos professores, eles não veem o menor problema em afirmar que uma criança tem uma deficiência física. E eles lançam isso no censo da educação com a maior tranquilidade. Um dos grandes nós
um dos grandes equívocos da execução da política foi ter criado esse maldito senso da educação especial que obriga você a categorizar as pessoas e não as barreiras. Então, essa é uma informação quase de bastidor. Não, mas eu... Me acompanha. Me acompanha. Vai, segue, desculpa. Me acompanha aí. Só quem trabalha em escola, eu fui aprendendo porque eu sou muito bizoião, eu sou xereta, só quem trabalha em escola vive a angústia de preencher o censo. E, para criança com deficiência visível, isso é tranquilo. Né? Uma criança com deficiência física, o professor lança, não sei se é o menor problema. O problema é nas deficiências invisíveis. Então, eu aprendi e reconheci a angústia dos professores, né, de afirmar que a criança tem autismo ou tem deficiência intelectual, porque são campos separados. E a resposta a essa angústia é: preciso de um laudo médico para me afirmar isso. O que eu tenho feito, e essa nota técnica 04/2014, ela é muito importante e ela é muito estratégica nesse sentido. Diz o seguinte: eu entendo e acolho a sua angústia, você precisa se sentir respaldado. Quando a gente formula um documento intersetorial, tipo assim, Michele, eu estou conversando com você aqui, você é da educação, eu sou do campo da saúde. A gente está falando sobre o Pedrinho, a gente escreve juntos e assina juntos que o Pedrinho é uma pessoa com impedimentos corporais que interage com barreiras. Isso configura a condição dela de pessoa com deficiência. E isso automaticamente autoriza ela a acessar recursos de educação especial. Eu não preciso nomear autismo. Perfeito. Entendeu? A nota técnica abre essa interpretação. Sim, mas lindo a tua colocação, Ricardo. Eu gostei muito dela. Uhum. Porque, na verdade, qual é o apontamento? O que é menos importante é a nomeação, o que é muito mais importante é de que maneira a gente vai trabalhar para ajudar esse aluno a superar os impedimentos e as dificuldades dele. Aliás, e aí o outro ponto. Tá. Perfeito. E aí, mas aí tem um perigo, que é o seguinte, nele, não. Inclusão é sobre todos. Inclusão é sobre todos. Assim, deixa eu terminar. Na saúde mental não se aprende Libras. Estou me segurando aqui. Se segura. Não sabemos Libras. Comunicação simples, que é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, sabemos muito pouco. Comunicação alternativa ampliada, que é um recurso que diminui barreiras de comunicação, sabemos muito pouco, e rola um preconceito ferrado dentro da saúde mental com isso. Né? Isso é adestramento, não é. Uma série de ferramentas, recomendo aqui lindamente. Você sabe quem que é a Mariana Rosa, que escreveu o Diário da Mãe da Alice? Não. Siga no Instagram, né? Ela tem conta no Facebook também. A Mariana Rosa, se olhar o Instagram dela, é um curso sobre como comunicação alternativa diminui barreiras, né? E rola, então, e possibilita acesso às linguagens, à escola. E só que o seguinte, a questão não é a Alice, filha da Mariana, aprender, é todos nós aprendermos. Então, diminuir barreiras não está só na criança. É a gente poder ampliar acesso a Libras, a comunicação simples, como é que a gente formula o que a gente escreve de maneira que as pessoas vão poder compreender, uso de pictogramas, uma série de ferramentas que não são pedagógicas. Elas são de diminuição de barreiras, inclusive no serviço de saúde, né, que produzem e ampliam a possibilidade de acesso aos serviços e às políticas públicas. Na assistência social, CRAS, não tem intérprete de Libras nos CRAS, não tem comunicação simplificada, não tem comunicação ampliada, né? Então, por isso que eu saí um pouco desse debate, é o seguinte, eu não estou interessado em dizer se essa criança é autista ou não, mas eu quero olhar para essa criança nesse contexto e olhar para as barreiras de comunicação, para a sobrecarga de cuidadores, né, de cuidadoras. Ai, que lindo! Né, eu te amo tanto. Agora tu tá falando minha língua. Estamos de acordo. Aí, assim, e aí a incidência do racismo sobre a experiência de ser autista, a incidência do capacitismo sobre a experiência de ser preto, né? Então, a interseccionalidade vai falar aí. A Letícia está com a pergunta. A Letícia deve estar super angustiada com a nossa pergunta. Ricardo, você deixa rapidinho uma colocação lindíssima a partir da tua fala, que foi lindíssima também. Que é o seguinte, muitas vezes essa criança vai para a escola e fica
num completo, porque eu acho que a pergunta é quando que o cuidado ou a tentativa de cuidado e acolhimento se transforma em exclusão. Porque às vezes a Como assim? criança vai para a escola, tem uma professora auxiliar, fica completamente excluída do laço com os colegas, percebe? Ela vai para a escola numa situação de exceção e me parece que toda vez que estamos numa situação de exceção, estamos numa situação de alguma forma de violência. Calma aí. Veja, o que acontece, né? E é engraçadíssimo quanto a medicina se curva a isso, porque, veja, a supervisão que eu dei dessa criança que supostamente era autista, que na verdade não era autista coisíssima nenhuma, né? 2 aninhos, Ricardo. 2 aninhos, o neuropediatra se autoriza a dizer que a criancinha era autista e se autoriza a dizer que essa criança na creche precisava de uma professora especial. É demais, né? É demais. Acho que rola uns absurdos aí no campo de uma ordem quase eu vou dar uma espiada aqui. Deixa eu ver se tem algum aluno meu assistindo aqui. Deve ter algum aluno meu assistindo meu aqui. Não, sabe por quê? Também 43 pessoas aqui com a gente. Agradecer as 43 pessoas que têm paciência para escutar essas bobeiras aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu pego esse documento a partir de esse laudo. Aliás, quem me conhece sabe que quer me chamar para treta, vem falar de laudo. Acho que tem 2 desdobramentos aí. Um é dizer que é ou não é autista. O outro, aliás, 3 coisas aí. Então, dizer se é ou não é autista, a partir do autismo que a psicanálise diz, uma série de implicações, né? Não vou muito por aí, não. O outro é o seguinte, é dizer que é autista para acessar recursos da educação, e por isso que eu falo tanto da nota técnica, a gente não precisa de classificação diagnóstica para reconhecer a condição de pessoa com deficiência, e ela ter acesso à política pública. Não te ocorre, mas... Espera, não concluí. Tá? O segundo ponto é colar a classificação diagnóstica na condição de pessoa com deficiência para garantir acesso a um direito. E a terceira coisa que para mim me dá nojo é alguém da saúde, não vou dizer médico, dizer como a educação deve fazer. E não é só médico. Tá? A Bianca Gelucci que eu falava, ela me criou uma situação fantástica. Ela falou assim, vocês querem rir? Botem o Ricardo para falar 10 minutos sobre como se alfabetiza alguém. Vocês vão ouvir ele falar as maiores baboseiras do mundo. Né? Então, há uma série de especificidades no campo da educação, sobretudo no campo da educação infantil, que a gente tem que pedir licença para conversar. Eu tenho a alegria, né, de acompanhar bem de perto a conversa sobre educação infantil, e é um mundo que a saúde mental ainda está distante. A saúde mental infanto-juvenil faz algumas aproximações. Então, eu acho que o ponto aí é para mim, o ponto mais grave desse documento que você fala é o profissional, principalmente DR pontos, dizer como a creche deve fazer. Tá? Esse é o ponto. Mas deixa eu pegar só um outro ponto da cena que você traz, e eu vou dizer, Michele, eu fico preocupado que, eu vou ser bastante cuidadoso agora, eu fico preocupado quando essas conversas de que a criança está excluída viram justificativa para você criar a escola especial. Eu sei que você não defende, eu tenho maior tranquilidade do mundo de dizer, mas eu tenho o cuidado de trazer essas cenas, porque com muita facilidade vem desgraçado. Ótimo, a tua observação é linda, ótimo. Isso. Perfeito. A gente tem que ficar super esperto com isso. A gente tem que tomar maior cuidado com isso, porque vem um babaca, vem um Marcos Mion, filho da puta da vida, e fala, viu? Por isso que tem que ter escola especial, porque na escola especial você tem especial. Claro. Aí nós toma no rabo. Pronto. Mas nesse caso... Vou dar mais um passo atrás, é o seguinte. A gente trazer para a parceria também a conversa sobre políticas de educação. Eu sou docente, falava da INH, eu teve uma disciplina uma vez que eu dei que 5 alunas eram estagiárias como profissionais de apoio. E eu vi o sofrimento delas. Claro. Né? Eu acho que aí entra, para a gente poder falar o seguinte, é irrevogável a ideia de que escola é lugar
para toda criança. Não tem menor... Nessa discussão eu não transijo 1 milímetro. Isso nos convoca a fazer um grande debate de financiamento, de qualificação dos processos, de pensar e afirmar que inclusão é para todos, né? Porque eu lembro que eu vi assim, como a inclusão estava situada na criança e o apoio era um quebra-galho, você esquecia de fazer o debate com todas as crianças, com toda a escola. Perfeito. E você mantém uma série de barreiras atitudinais que dificultam. Perfeito, porque, claro, tu toca num ponto lindíssimo que tu falou. A inclusão não diz respeito só a quem tem dificuldade, mas diz respeito a quem está na cena. Lindo, lindo isso, Ricardo. Por exemplo, você pega dados assim, você tem acesso de crianças com deficiência, você tem permanência? Não tem. Né? Muitas abandonam. Os fatores que abandonam, eu detesto essa palavra, bullying ou zoeira. Preconceito, a gente chama de barreira atitudinal, é um dos grandes indicadores de abandono escolar de crianças com deficiência. E a gente faz enfrentar isso porque eu não gosto do caminho do bullying, mas olhar para as diversidades, a possibilidade de habitar do mundo e trabalhar isso com os pais e com as famílias, aumenta a permanência de crianças com deficiência até o ensino superior. O ensino superior, acesso muito pouco e finalização ainda menor. Né? Entender por que perdeu um pouco do sentido, né? Eu acho que eu fui me ocupando de tantas outras discussões dentro na interface com a educação, né? Que eu acho que são muito mais interessantes de olhar para as barreiras e de dizer que a inclusão é sobre todos nós. Sim, né? Mas Ricardo, fala. Né? Não quero te ouvir. Não, mas eu acho que tu traz aí algo muito belíssimo. Eu acho que produz um certo desconforto, porque tu coloca interrogações, né? Mas eu acho que a tua mensagem fundamental é que a inclusão não diz respeito a incluir aquele sujeito, mas ela diz respeito a todos. Eu acho isso de uma ética incrível. E te parabenizo por isso. Por quê, Ricardo? Porque também é a professora de apoio que leva esse aluno para a sala dos professores na hora do recreio. Porque não sabe o que fazer com esse aluno. Também uma professora precisa ir de acolhimento, percebe? Mas a questão não é a professora, é uma situação que diz respeito a todos. E para quem está assistindo... Perfeito, e eu queria retomar um pouco, né, a lógica da Ana Arte, é isso, né? É de alguma maneira uma discussão que diz respeito a uma responsabilização sobre o mundo, né? E de uma tomada ética em relação a ele. Porque, veja, seja nomeado deficiente, seja nomeado autista, seja nomeado retardado, seja nomeado TDAH, a gente está lidando com sujeitos e que, de alguma maneira, né, eu acho que tu introduz uma questão importante, que é sobre uma discussão, Ricardo, até que ponto a nomeação inclui, até que ponto a nomeação exclui. Percebe? Que eu acho que é uma tensão aí que tem que ser vista sempre no 1 a 1. Porque, por exemplo, no caso das crianças que eu te falava antes, né, de 2 anos, que o neuropediatra dá lá, porque ela andava na ponta dos pés, em caso que eu supervisionei, e dá o diagnóstico de autismo, o que as crianças estavam com uma avó muito deprimida, o dia inteiro na frente da televisão. O que essa criança precisava? De escola. De escola. Escola. Agora, quando ele diz ela tem que ir para a escola tendo uma cuidadora, fudeu. Desculpa quem está assistindo, fudeu. Porque eu acho que tem algo aí, Ricardo, de uma certa, eu acho que de um certo cuidado que a gente tem que ter nessa lógica discursiva de sempre olhar no caso a caso. Tá. Afirma, aliás, deixa eu dizer uma coisa, que não sei como é que está nosso tempo, mas eu gosto sempre de falar disso seguinte. A gente fala que a Constituição garante, ou que a Convenção garante, não, a Convenção afirma direitos, né? Então, é afirmado às pessoas com deficiência
o direito à educação e o direito a apoio. E apoio inclui também a possibilidade de haver um profissional não colado na criança, mas um profissional que possa apoiar as necessidades daquela criança naquele cenário. Isso, com muita facilidade, com uma certa coisa meio rasa, se traduz em vai ter um profissional, geralmente, nossa, tem que ter maior cuidado, não é subdocente, mas geralmente estagiário, para cuidar dessas funções. E professor, não, porque um apoio, porque em vários lugares isso tem configurações diferentes. Então, o problema é o profissional médico tentar fazer o carteiraço a partir do laudo médico para garantir. Isso é uma prática extremamente comum, isso tem sido feito o tempo inteiro. A gente tem, quando eu contei dessa história, a gente tem olhado pouco para essas pessoas que são colocadas nessa função. Tá, mas aí eu vou te convidar para a próxima live. Não, tem que ter uma próxima. A próxima live é o seguinte: de que maneira a medicina tem determinado as práticas da educação? Sim, a medicalização da educação. Topa? A história da determinação da medicina nas práticas de educação? Eu dei aula agora à tarde disso, eu falei, gente, eu falei o seguinte, por favor, aliás, eu tenho feito essa provocação para o campo da educação, é o seguinte, a escola não pede laudo, aí você vai lá no arquivo e tem um monte de laudo, eu brinco com a história do Queiroz, como é que esse laudo chegou aí? Ele pulou o muro. Você não pediu. Não, eu tenho um print de um laudo lamentável. Então, se você não pediu, não coloca ali. Com essa história rapidinho. Uma vez eu estava numa escola, numa reunião, e terminou a reunião, e chegou uma mãe ali pedindo matrícula, né? E a situação era o seguinte: ela chegou, ela não tinha nenhum documento do menino. E o único papel que ela tinha era um xerox de um laudo. E a escola olhou para mim, quer dizer, olhou para mim, mas eu, como sou bitaqueiro, falei, o que eu faço? Eu falei, vocês querem saber a minha opinião? Fui no cantinho. Rasga esse papel. É infinitamente melhor que essa criança não tenha documento algum e que você comece do começo dizendo, certidão de nascimento, ela não é nem cidadã, você precisa partir da certidão de nascimento dessa criança, da identidade CPF, do que você partir do lado. Vocês querem a minha opinião. Não pega esse papel. O nosso ponto de partida é essa, é uma criança que não tem nem documento. Então a gente vai fazer o básico, que é reconhecer a partir da condição de cidadão brasileiro. Perfeito. Né? Então, Ricardo, 9h15, eu estou com o Instagram marcado para a próxima live sobre a incidência da medicina da educação. Vou falar com o meu empresário. Acho que vai te fuder, seu chato. Pessoal. Só gente educada, só pessoas educadas nessa live. Um palavrão aqui. Acho que já é o 8º já. Né? Pessoal, um prazer imenso. A gente, assim, né, passou das 9 da noite. Estou com fome. Enfim, as crianças não estão na sala, que foi uma expressão da Inês Catão. Enfim, uma discussão belíssima, quentíssima, complexa, que merece, me parece, né, um outro momento para a gente seguir, né, para não deixar solto para as pessoas. Mas eu queria te lembrar, eu lembrei de uma colega que tem feito supervisão comigo e que ela fez uma intervenção lindíssima no fim da sessão enfim, foi o caso dessa menina que eu comentei, que ela diz, a mãe diz, tu quer ver o laudo? E ela diz para a mãe da menina, rasga esse laudo, porque esse laudo não fala da tua filha. É isso. É isso. Os laudos não falam das pessoas. Tá bem por hoje. Pessoal, tá ótimo, eu adoro. Ricardo, te amo. Beijo. Obrigado às 40 pessoas heróicas. Tem um monte de gente conhecida aqui. Não vale também. Obrigado a essas pessoas conhecidas e parceiras que também tem as pessoas que eu também não conhecia. Legal.
vamos se falando, as redes estão aí para fazer essas E a gente pontes. em breve a próxima live. Tá, pessoal? Beijo. Beijo. Beijo, Ricardo. Tchau, tchau. E cuidem, máscaras boas e vacina para todo mundo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.